Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade nesta sexta-feira e agora, como vocês já sabem, é hora da nossa catequese. E hoje o assunto é o sacramento do matrimônio, né? Maio, popularmente, as pessoas já lembram deste mês como uma referência, né? O mês das noivas, o mês dos casamentos. Então, por isso, hoje nossa conversa com o Padre Wellington Santos é sobre este sacramento tão importante que é o sacramento do matrimônio. Padre Wellington, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Síria. Realmente o matrimônio é um sacramento muito importante que precisa ser mais valorizado pelo nosso povo. Ainda mais nos dias de hoje, né, Padre? Exatamente, precisa. Como que nós podemos entender o sacramento do matrimônio? Então, como o sacramento é sinal visível da graça de Deus, né? São 7 sacramentos. O matrimônio está dentro dos sacramentos do serviço. Aqui já tem uma dimensão muito importante e bonita do sacramento, né? Do marido, da esposo e esposa, é um serviço dedicado um ao outro e dos dois juntos ao reino, aí no caso a igreja. Então entender o sacramento do matrimônio como, né, essa graça de Deus que une dois corações para este serviço. E muito bonito que se vivenciado, né, no amor conjugal. Padre, o que é preciso para receber o sacramento do matrimônio? Então, para que o casamento seja válido, é preciso estar, né, livre, né, de todos os outros enlaces matrimoniais. Isso, para poder dizer, não pode ter sido casado anteriormente na igreja, né, no religioso. E também a pessoa tem que ter a liberdade, que aí é o mais importante. Ela tem que ter esse espírito livre para dar o consentimento para assumir, né, a vida a dois, para poder assumir esse serviço junto com a outra pessoa. Então, para que o casamento seja válido, tem que, além de outras condições, claro, né, mas tem que ter essa liberdade no sim, né, não pode ser oprimido por qualquer coisa que seja, por alguém que força, por qualquer outra realidade. Liberdade. É liberdade. É a palavra. Sim. Né? O que pode impedir, então, é se a pessoa já tiver casado, tiver um comprometimento antes. Se já antes tiver disso. tido um enlace matrimonial anterior, ou se por algum motivo ali ela está ali coagida, né, a assumir esse sacramento. Né? Isso aí é empecilho para o sacramento do matrimônio. Agora, um matrimônio bem fortalecido começa com um namoro vivido de forma sadia, né, Padre? À luz da igreja, é bom falar isso sempre, né? Como os casais, como os jovens que nos assistem nesta manhã, como que eles podem construir relacionamentos saudáveis? Então, desde uma perspectiva muito bonita, eu disse aí, olha, desde o namoro Sim. a pessoa já vai se configurando para uma perspectiva futura, né, de uma vida a dois. Então, um namoro sério, mas a gente entende assim, um namoro com seriedade, né, que as pessoas entendem que é um passo que é dado a cada dia, né, para buscar vencer aquilo que são as diferenças que existem, porque existem de fato. Então, é de começar a afinar mais ou menos os dois corações para que toquem uma mesma música, porque depois quando casam, aí a gente usar essa imagem mesmo do acorde musical, né? Se cada um está tocando de um jeito, não vai ser bom. Depois que casa não vai conseguir afinar, né? Não, isso começa desde antes, desde a constituição do namoro, com muito respeito, com muito diálogo, com perdão, né? Usar a misericórdia, porque a gente às vezes vai precisar para poder oferecer ao irmão, né? A pessoa que está junto, para que esse espaço depois aconteça com muita naturalidade. Né? Se não existe diálogo desde o namoro, se não existe esse amor manifestado, porque o amor é um sentimento que a gente sente e para o outro saber que eu sinto, eu preciso manifestar esse amor. Demonstrar de alguma forma, Claro, né? tem que ser demonstrado pela cumplicidade, pelo respeito, pelo diálogo. Se não existe isso no tempo do namoro, né, o passo do casamento devia ser muito bem repensado. Repensado. Bom, o senhor disse uma palavra aí algumas vezes e que eu acredito que ela é fundamental em qualquer relacionamento, que é o diálogo, Padre. Sim. Com a correria do dia a dia, as mulheres trabalhando fora, os homens também, vêm os filhos, você acha que falta muito isso nos casamentos de hoje? Olha, falta muitíssimo diálogo. Porque a gente percebe assim, olha, está partilhando a vida, partilhando tudo o que é, tudo o que tem, né, dentro de um contexto familiar. E às vezes o que menos fazemos é parar para conversar, né, para poder entender tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, como é que foi o dia, parece aquela coisa meio demagógica de falar, olha,
parar para perguntar como é que foi seu dia, antes de qualquer coisa. Como é que foi seu dia? Mas não é, isso é muito importante isso no é dia a dia, né? Na convivência diária. Agora, eu queria que o senhor falasse dos elementos. Quais os elementos mais importantes aí na celebração do sacramento do matrimônio? Então, os elementos interessantíssimos é o noivo e a noiva. Os dois principais. São os principais. É a matéria do sacramento, né? E a forma, porque todo sacramento tem matéria e forma. Então, a matéria do sacramento é o noivo e a noiva. A forma é o consentimento. É o sim que eles dão um para o outro. Inclusive, às vezes a gente fala muito, né? O padre vai celebrar o casamento. São os noivos que celebram, não é isso, padre? Explica isso melhor para a gente. Então, nós, os padres, nós assistimos, a palavra correta é assistir o casamento, porque quem celebra é o noivo e a noiva. Eles celebram esse compromisso, né, ali diante de Deus, e o padre ali assiste em nome da igreja este sim que eles dão. É como a gente disse antes, é questão da liberdade. Não é também pela igreja que eu vou dizer o meu sim, não é por qualquer outra força que eu vou dizer o meu sim. Eu vou dar esse sim com o amor que eu sinto no coração e com toda a liberdade que eu tenho para poder estar junto com a pessoa. Então a igreja acolhe esse sim, esse consentimento dos dois. É porque um sim é dos dois, eles querem um compromisso que eles estão assumindo um com o outro perante a Deus, né? É isso mesmo. E é assim de entenderem os noivos, quem está para casar, né? A hora ali de dizer o sim, esse sim tem que estar cheio de uma história, tem que estar cheio dos sentimentos, né, do desejo, especialmente daquele momento em diante, do momento em que se torna marido e mulher, daquele momento em diante de viver essa história juntos, né, de estarem ali configurando de verdade o coração um para o outro. Padre, quais são os efeitos desse sacramento aí na vida deste casal? Olha, se bem vivido, traz uma graça, né, que é infindável, que é o dom da família. E uma família, né, bem estruturada, uma família bem unida, é o porto seguro de qualquer pessoa. Né? A gente vive na nossa sociedade num contexto em que a instituição família é depredada de todas as formas, e é principalmente por nós. Né? Não deixamos os meios tecnológicos, por exemplo, tomar lugar de uma mesa, né, de um espaço de refeição, de um lugar de diálogo. Então, dentro deste contexto em que a família é agredida de todas as formas, fazer com que um casamento que gera uma família seja esse lugar de presença de Deus, seja esse lugar de encontro com as pessoas, é um desafio, mas é a maior graça que tem. Quem alcança, vive bem e vive feliz. Bom, e família, né, gente? Família, a gente é de tudo, né? É a base de tudo em nossas vidas, né, padre? Verdade. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco das obrigações dos casais unidos no matrimônio, né? Porque muita gente assume um compromisso e depois passa e esquece. Não é bem assim, né? Não, o matrimônio ele é um sim todo dia. Um outro, para poder entender isso, um outro sacramento serviço é o sacramento da ordem, né, que eu assumi. E não é porque eu falei um sim no dia da minha ordenação, né, sacerdotal, que terminou ali. Pronto, sou padre, pronto, agora eu posso ser de qualquer forma. Não é bem assim. Não, é uma construção contínua de um sim constante que a gente é chamado a dar. Então, o esposo e a esposa é chamado a dar esse sim todo dia, especialmente quando começam a vir os problemas, quando começa a vir aí, né, os momentos em que vai faltar, né, a harmonia. Nessas situações, é hora de dizer o sim de novo, é hora de renovar esse compromisso de querer estar junto. A gente às vezes deixa isso muito forte quando celebra os 25 anos de casados, as bodas de prata, bodas de ouro. Renovação de votos. Pois é, mas isso devia ser todo dia. Diariamente, porque os acordar. desafios são diários, né? É escolher estar um, né, com o outro. E sempre dizia, né, para os noivos, quando, né, tinha essa oportunidade de atendê-los, de que o caminho lá na frente, quando celebrar 50 anos, deveria ser olhar para trás e perceber que valeu a pena cada momento de alegria, de tristeza, de saúde e de doença, porque foi uma escolha motivada por um amor intenso, um amor que une e une para a vida toda. Então é olhar para trás e fazer, valeu a pena, porque é a pessoa que eu queria passar por todos esses momentos, né, que eu escolhi. E ter orgulho dessa história, né, padre? Isso, com certeza, ter orgulho de tudo que viveu. Você falou do trabalho com os noivos, né, para aquelas pessoas, para aqueles casais que estão neste momento. Como que deve ser esse preparo para o matrimônio? Então, tem que ser, a igreja, a gente tem que aprimorar mais esse preparo, que é desde antes, aí desde o namoro, como dito, né?
Depois, dentro do processo de noivado, tem até bênção. Muita gente acaba que não pede, mas tem uma bênção para o noivado que é possível dar. E quando tiver já próximo ao casamento, aí uma preparação antes e um acompanhamento depois, né? Aí a igreja tem que se esmerar, o nosso diretório litúrgico, né, o documento 7 exige isso, né, nos indica isso. Então é algo muito importante fazermos. Esse acompanhamento, como que ele é feito, padre? Os casais podem já buscar esse auxílio na paróquia, próxima ali onde moram? Então, as paróquias têm que se organizar com os grupos de pastoral matrimonial, pastoral da família, aqui é possível que as paróquias se organizem para oferecer esse acompanhamento. Mas pode buscar informações Sim. na paróquia mais próxima, né? Então, aqui gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles noivos, casais que estão se preparando para o matrimônio, né, padre? Nós falamos no início que, tradicionalmente, o mês de maio é lembrado como o mês dos noivos, o mês dos casamentos. Hoje, setembro também está se tornando o mês das flores também, né? Mas para aqueles que ainda estão apostando no mês de maio, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para eles. Então, para quem, né, vai se aventurar, porque a família é uma aventura, mas uma aventura bonita, né, coloquem-se inteiramente aí para escutar essa palavra de Deus, a vontade de Deus que brota forte aí no coração. E na hora de dar essa oferta, na hora de dizer o sim, que ele seja inteiro, né, de todo o seu coração. Verdadeiro, verdadeiramente, né? Para que possam permanecer unidos por toda a vida. E renovem esse sim, não é só no dia do casamento não, é todo dia, renovem esse sim e o desejo de estarem um com o outro. Tá certo, Padre Wellington, mais uma vez muito obrigada, um bom dia para o senhor e até a próxima. Bom dia, fique com Deus. E agora está na hora das nossas dicas culturais para o seu fim de semana, vamos conferir. O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta a mostra DreamWorks Animation, a exposição. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, chega a vez de Belo Horizonte receber a mostra tão aguardada, que conta um pouco sobre o processo de criação dos filmes clássicos do estúdio de animação. Entre os filmes presentes na obra estão Shrek, Kung Fu Panda e o sucesso mais recente, Como Treinar Seu Dragão. O CCBB recomenda a retirada de ingressos prévia pela internet. Um dos maiores festivais de samba e pagode chega em sua 8ª edição com algumas novidades. O Samba Prime acontece neste sábado no Mega Space, com shows de grandes nomes do gênero, como Turma do Pagode, Tiaguinho e Sorriso Maroto. Em uma grandiosa estrutura montada no espaço de shows, o público poderá aproveitar as 15 horas de música ao vivo desta edição. O evento ainda disponibiliza ônibus saindo de pontos principais de Belo Horizonte por R$ 8. Belo Horizonte recebe neste final de semana a cantora Paula Toller, que após 2 turnês Brasil afora, chega com um show mais intimista para o público. A seleção musical contempla toda a sua carreira, tanto solo quanto com o Kid Abelha. O show conta ainda com versões de sucessos da banda Charlie Brown Jr. e do grupo Mutantes. A apresentação é única neste sábado no Palácio das Artes. Considerada pela imprensa internacional como uma das melhores vozes de todos os tempos, a cantora portuguesa Marisa faz apresentação única em Belo Horizonte neste final de semana. A curta temporada de shows passará ainda por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, além de sua apresentação em terras mineiras. O show é neste sábado no Sesc Palladium. Acontece neste domingo a 2ª Fiesta Argentina de Belo Horizonte, em parceria com o Consulado Geral da Argentina. A festa traz, na programação, atrações que vão desde as comidas e bebidas típicas dos hermanos até arte e aulas de tango. Os ingressos para o evento são gratuitos e podem ser retirados pela internet. Os cantores Fred Reis, Rojan Gabriel e Siddhartha Riani apresentam o show Sóis Desalinhados, no Teatro de Bolso SESI Minas. O nome do espetáculo vem de uma composição que nasceu da parceria entre os 3 músicos e retrata a harmonia assimétrica entre eles. O coletivo apresenta no palco músicas autorais que marcaram a carreira de cada um em arranjos desalinhados. É neste domingo, no Teatro de Bolso SESI Minas. Depois das nossas dicas culturais, vamos a um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.